Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso Foxcast, dessa vez o 34, né, meu amor? Para a honra e glória do Senhor. E por falar no Senhor, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, através desse programa, através dessas histórias maravilhosas que tem proporcionado edificação para muita gente, né, meu amor? Então, assim, eu quero agradecer a Deus e também aos nossos patrocinadores que têm deixado a sua mensagem, a sua contribuição para com que esse programa viesse a estar no ar. Eu quero agradecer a Visão Transporte, da pessoa do Wilson e da Lúcia. Muito obrigado, Wilson, por sempre estar investindo aqui nesse programa, nesse sonho aqui que é propagar a palavra do Senhor. Então, para você que quer realizar uma mudança, transportar alguma coisa, procure a Visão Transporte. E por falar em transportadora, nós temos mais uma outra transportadora aqui também que tem nos ajudado, que é a MC Transporte, da nossa querida Maria da Luz. Muito obrigado, minha querida, por também investir tanto no reino de Deus. E também ao Marco Construtor e Empreendimento da cidade de Marabá, Aranet Telecom, por também nunca desistir da gente, ao Grupo Aranet, Aranet Play. Muito obrigado, Rafael e Karine e a sua mãe. Muito obrigado também por também investir em nossas vidas. Ao Dr. Jairo Rocha, formado em Medicina Integrativa, que fica ali no Pará, que trabalha online para todo o Brasil, é um dos meus médicos, eu indico ele a qualquer hora que você quiser. Quiser perder peso, quiser cuidar da sua diabetes, enfim, procure o Dr. Jairo. E também ao Daniel e a Poliana, que são proprietários da rede Hiperfarma, que estão localizados no Grupo Campelo. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Poliana. Se você procura medicações a preço barato, bom atendimento, procure a Hiperfarma. E a Renovar Pneus. Recapagem, renovar. Procure o Vasteli aqui no entroncamento. Se você tem um trator, um caminhão, um carro para recapar os seus pneus, procure a Renovar Recapagem. Você vai ser bem atendido e ter um precinho maravilhoso. E também a Lanchonete Vortuca, espalhada em 5 lojas aqui de Araguaína. A melhor lanchonete, o melhor salgado que você pode encontrar vai ser ali na Lanchonete Votuca. O Damas, Rodrigo Damas e a Ilê são maravilhosos. Muito obrigado por vocês também apostarem na gente. Paulinho Motos, grande empreendedor. Paulinho Motos, além de ser corredor de motocross, ele também ele arruma motos ali para toda Araguaína. Então vá e procure Paulinho Motos e a Valéria, que você será bem atendido. E também um empresário que tem aprendido a se reerguer aqui nessa cidade de Araguaína, a Império Tratores. Carlos e Lucilene, muito obrigado pela vida de vocês. Então, se você quer comprar uma peça para o seu trator, procure o Império Tratores. E agora, o Foxcast tem o patrocínio da Favareto Tecnologia, criadora do ITCD Fácil, um sistema que automatiza e simplifica o cálculo do imposto sobre heranças e doações. Rápido, preciso e totalmente online. Acesse www.itcdfácil.com.br e descubra como calcular o ITCD. Agora ficou muito mais fácil. É isso, pessoal. Sem muitas delongas, eu quero agora aqui apresentar o nosso casal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, o podcast que faz a história, que traz histórias de fé, superação e propósito. Hoje, eu e minha esposa temos aqui o privilégio de conversar com um casal que carrega uma trajetória de lutas, perdas, recomeços e vitórias. Uma história que prova que Deus continua escrevendo novos capítulos, mesmo quando tudo parece desmoronar. Eles são Carlos, Eduardo e Valéria Cantuário, casados há 21 anos, pais de Gustavo e Lucas, uma família que enfrentou doenças, crises, distâncias e dores, mas que foi restaurada pelo amor, pela fé e pela presença de Deus. E eles chegaram aqui hoje para arrebentar os nossos corações. Carlos, Valéria, sejam muito bem-vindos aos nossos estúdios do nosso Foxcast. É uma alegria enorme poder receber vocês aqui. Como vai? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, bom. É um prazer, né, poder contribuir, estar presente aqui nesse podcast.
Obrigado. É muito falado já o podcast, assisto bastante, mas é diferente você estar aqui no estúdio com vocês. Obrigado, amigos, obrigado, Meire. Alegria é nossa, Carlos. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Eu sei que você tem muito conteúdo, muita coisa para nos passar. E você, Valéria? Qual que é a sensação? Obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz, na expectativa de poder contribuir de alguma forma com a vida das pessoas. Prazer é nosso estar aqui. Vocês são lindos. Vocês são lindos, né? Obrigada. E Araguaína, ela ganhou com Verdade. vocês aqui, né, meu amor? Verdade. Né? Carlos e Valéria, antes de toda essa história de superação, há uma jornada de trabalho, família e fé, certo? Certo. Então, Carlos, assim, vocês contem pra gente como tudo isso começou. De onde vocês vieram, como se conheceram, como foi essa caminhada até o Tocantins. Claro, equilibrando aí profissão, casamento e criação dos filhos. Bem, nós somos originários de Goiânia, nascidos em Goiânia, estado de Goiás. Somos casados, como o senhor disse no início, já há 21 anos, graças a Deus, bem casado. Amém. Toda vez que me perguntam qual é o seu estado civil, eu falo bem casado. Amém. Glória a Deus. Então, assim, se fosse para eu casar de novo, eu casaria com a Valéria novamente. Amém. Então o bolo preferido de vocês é o bem casado. É o bem Bem casado. casado. E essa foi o início, né, da nossa jornada. Casamos aí com 24 anos, nós dois casamos Média. novos, Nossa né? idade. Não, minha idade. Não fala. Ele faz questão de falar que você é mais velho que ele. Nem parece. Somos, né, quase da mesma idade, a diferença só de 6 meses, eu e a Valéria. 9 meses. 9 meses, 9 né? meses. Tá diminuindo, né? E pai de 2 filhos, né? Como o senhor disse, Gustavo, hoje com 19 anos. Começou medicina agora, tô com o Lucas, acabou de fazer 18 anos, vai ingressar na faculdade de Direito já no próximo Uau. ano. Então, é um motivo de muita alegria pra gente, né? Glória a Deus. Foi algo pensado. Nós casamos, depois de 2 anos decidimos ter filhos e ter filho logo também. Então, criamos 2, a diferença de um pro outro, 1 ano e 6 1 ano e meses. 6 meses. Então, Uau. saindo da infância, juventude, né, adolescência, indo para a fase adulta, todos Caminhando juntos. juntos. E eu tenho muita gratidão a Deus pela família que eu tenho. Apesar de Glória a tudo que Deus. nós já enfrentamos, a gente vai falar um pouco aqui, mas nós nunca perdemos a essência da família, que é a união. É o que nos deu força para que a gente enfrentasse tudo que a gente enfrentou. Glória a Deus. Com certeza. E aí, Valéria, o que você me diz em relação... Eu acho... Vocês se conheceram como? Pois é, eu achei engraçada essa pergunta sua. Bom, a gente ainda na época era colegial, né? Hoje é ensino médio e nos conhecemos no finalzinho do 3º ano. E foi algo assim de Deus mesmo, porque eu nem esperava, né? Porque ele entrou já no 2º semestre, em agosto. Ele veio de uma outra escola particular e eu já estava naquela escola há 3 anos. Isso em Goiânia. Em Goiânia. Aham. E aí, o que acontece? Ele chegou na sala de aula e tal, e sempre muito, assim, muito cobiçado pelas mulheres, né? Ele sentou do outro lado da sala e eu no outro extremo. E eu sempre brincava com ele, mas eu nunca imaginei que ele fosse se apaixonar por mim. E aí, quando dava na hora do intervalo, ele queria conversar comigo, mas ele estava rodeado de pessoas lá, outras meninas, e as outras meninas queriam ficar com ele lá conversando, e ele querendo vir pro meu lado. E aí eu falei, gente, eu não sei o que ele viu em mim, né? Tantas moças bonitas, eu não sei o que... E aí ele pegou e falou assim, olha, foi realmente assim, foi Deus. Eu realmente vou passar a conhecer melhor, né? Porque se ele tá querendo, né, puxando assunto, vamos dar uma chance, né? Vamos dar uma chance. E aí foi basicamente isso. A gente continuou ali o 2º semestre juntos. Depois não aconteceu nada, nós não namoramos nem nada, ficamos só na amizade, telefone assim, 1 hora por dia no telefone. Mas aí foi se esfriando, isso foi distanciando e aí depois a gente não teve mais contato. Passado alguns anos, eu acredito que uns 2 anos, eu fui até o banco onde ele trabalhava
E ele me reconheceu de costa. Eu tava de costa na fila, ele me reconheceu. E aí ele falou... De costa. Aí ele pegou e falou assim, ê, morena, dessa vez eu te pego. Goiana de dizer, né? Ei, morena, dessa vez eu te pego, viu? Você não vai fugir de mim, não. Aí eu falei assim, aham. Aí ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, não, eu vim pagar uma conta pra minha mãe. E aí ele pegou e falou, não, então o banco já tá quase fechando, você me espera lá fora que eu tô indo pra faculdade. E você que vai me levar. Eu falei, não, eu não tenho carro, não. Ele falou, não, eu também não. Então, eu falei, não, de ônibus, vambora, de ônibus. Era bom de papel, hein? Era. Não, e eu acho que ainda é, né? Aí acabou ali o expediente, né? E eu fiquei lá fora aguardando ele. E na hora que ele terminou, já juntou as coisas dele e a gente foi pra faculdade. Aí de lá tivemos uma nova conversa, né? Sim. E aí nessa nova conversa, tava com um amigo dele da faculdade, um senhor muito legal ele. E aí ele falou assim, e aí, ele já me falou de você, que ele conheceu uma pessoa e tal, e eu não esperava te conhecer. Aí eu falei assim, pois é, ele falou que era uma índia, por isso que eu identifiquei que era você. Oh. Aí eu falei assim, é meio difícil, né, ter outra assim. Aí ele pegou e falou assim, não, mas ele fala bastante de você. E eu vou fazer um parêntese. Nessa época ele estava namorando e eu também. Oh. Então eu falei assim, olha, mas não vai acontecer nada, porque eu tenho meu namorado e você tem a sua namorada, então zero chance. Ele pegou meu telefone de novo, começamos a conversar de novo e aí ele não largou mais o meu pé. E depois disso ele viajou, ele pegou férias no trabalho, ele viajou. E de lá ele só me ligava, e eu falava pra ele, não, eu não sou sua namorada, você tem que ligar pra sua namorada. Ele falou, não, mas você é minha amiga. Eu falei, não, eu não sou sua amiga, porque a gente não é íntimo, é só colega. E ele falou, não, mas quando eu chegar aí a gente vai resolver isso. A gente vai resolver. Eu falei assim, menino, me esquece. Aí ele pegou e falou, não vou te esquecer. E depois ele foi pra viagem, voltou, ele não passou nem na casa dele, ele foi direto pra minha. Aí eu falei assim, aí eu falei pra ele assim, eu falei assim, olha... Ele é amostradinho. Aí eu falei assim, não, tá errada essa história, não é assim não. Aí ele pegou e falou assim, não, eu vou terminar com a minha namorada, e você termina com o seu namorado. Eu falei assim, não, eu acho que esse negócio não vai dar certo, não, a gente é só amigo. E aí eu tinha uma brincadeira com ele, que toda vez que ele chegava lá em casa, minha casa era de esquina, e tinha 2 entradas. Da frente e do fundo. Aí eu falava pra ele, falei assim, olha, visita, entra só pelo lado da frente. Gente que é mais íntimo, só entra pelo fundo. E você vai continuar entrando pela frente. Aí ele pegou e falou assim, tá, vamos ver até quando isso. Eu falei, não, então tá bom, vamos ver. Chegou lá em casa um dia, aí acho que meu pai falou assim, ei, vamos entrar. Aí ele entrou, bichinho amostradinho, entrou também. Entrou assim e tal, e ele falou assim, não, coloca teu carro pra dentro. Eu falei, uai, como assim? Aí ele falou, não, coloca teu carro pra dentro. Aí ele foi lá, deu a volta, colocou o carro pra dentro. No que ele colocou o carro, desceu do carro. Minha mãe falou, uai, eu acho que eu conheço esse rapaz. Eu falei assim, não, mas só não conhece não. Ela falou, conheço esse rapaz. Eu falei assim, meu Deus, da onde? Aí ela olhou assim, tava escuro, né, que ele já chegou. Eu olhei pra ela e falei, eu também conheço. Aí ele pegou e falou assim, eu também conheço a senhora. Aí minha mãe falou assim, uai, você não é filho da Aldeci? Aí ele pegou e falou assim, sou filha da Aldeci. Aí ele falou, não, a senhora conhece minha mãe? Eu falei, não, eu trabalho com ela, lá no colégio. Que legal. Aí eu peguei e falei assim, mãe, como assim? Eu nunca vi esse menino. Ela falou assim, não, eu dava comida pra esse menino atrás da porta. Olha. O lanche que sobrava era pra reservar. O lanche que sobrava era pra eu dar pra ele. Meu Deus. Aí eu peguei e falei assim, tá certo. Aí virou aquela alegria dentro de casa e parece que tinha uma tia minha também lá, aquele dia, né? Acho que tinha uma tia. Era só pra você, eu não sei se tinha tia. Meu Deus. Ele continua empolgado. E aí ele começou a se envolver assim com a minha família.
E todo dia ele passava lá em casa. Eu falei assim, gente do céu, esse trem não tá legal. E aí eu já tinha mandado ele, né, resolver a vida dele. Mas acabou que quem resolveu primeiro fui eu, né? Eu terminei com meu namorado e só tava com ele realmente como amigo da escola. Aí depois ele chegou em mim e falou, não, eu terminei com a minha namorada e eu tô disposto a investir. Eu falei, olha... Investimento certo, né? Aí ele chegou lá com meu pai, com a minha mãe e falou que tava disposto Aí, realmente. Logo depois, quanto tempo casaram? Nós ficamos 4 anos namorando, 4 anos namorando e 6 meses de noivado e casamento. Aí casaram, ficaram quanto tempo em Goiânia ainda? 2 anos. 2 anos. E como é que foi essa vinda pro Tocantins? Eu era ex-bancário, né? Trabalhei durante 12 anos no Banco Bradesco. Entrei com 19 anos, muito novo. A senhora também trabalha no Sim. Bradesco. Até hoje ela é bancária. E surgiu uma oportunidade de uma promoção para inaugurar uma agência como gerente de uma agência em Anápolis. E aí, quando foi em 2005, surgiu essa oportunidade. E nós tínhamos casado em 2004, no início do ano. Quando 2005, em junho de 2005, surgiu essa oportunidade. E aí onde vai começar a nossa história. Eu sempre tive vontade de sair de Goiás. Eu não gostava do estado. Pelo estilo de vida que eu tive, como que eu fui criado, né? Filho único, de uma mãe solteira. Eu casei com 24 anos, mas quando eu casei eu já tinha morado em 27 lugares dentro de Goiânia. Uau! A gente tinha uma situação financeira difícil. Já cheguei a morar durante um ano em 3 barracões. Peregrinando. Então assim, era difícil, uma vida difícil. Então, Goiânia tornou-se um cenário, um deserto para mim e para minha mãe, das dificuldades que a gente vivia. Então, quando falou, vamos sair, eu sempre falei com ela, falei, amor, vamos sair. Né? E aí eu lembrei daquela passagem de Deus falando com Abraão. Sai da tua terra, deixa a sua parentela e vá para onde Eu te mostrarei. eu te mostrarei. Então, ali foi onde começou o passo a passo da nossa vida. E aí nós mudamos, fomos para Anápolis. Lá eu estive gerente à frente do banco lá durante 6 anos. 6 anos e ficamos residindo lá durante 8 anos, até meados de 2015. 2015 eu já não fazia parte do banco. Eu tinha saído, eu já estava no agronegócio, tinha uma propriedade rural. E eu tinha vontade de seguir carreira em outros mercados. Então ela continuou no banco, como ela continua até hoje. E eu iniciei como empreendedor no ramo de materiais para construção. Né? E quando eu comecei no segmento de material de construção civil em 2009, 2010 estava no auge. Muitas obras, os programas de assistência do governo, né, do PAC, Minha Casa, Minha Vida, foi quando começou. Então estava assim o auge. Nessa época, eu fiz uma sociedade. Nessa sociedade eu não convidei o Senhor para participar dela. Eu fiz uma sociedade, mas eu não ouvi a voz de Deus falando se aquilo seria ser a melhor forma. Não tinha essa sensibilidade. Eu não tinha essa ainda, sensibilidade. né? Minha mãe, eu sempre fui muito trabalhador, sempre gostei muito, sempre fui muito ativo. Então, eu conhecia de vários segmentos, aprendia bastante. E minha mãe me falava, meu filho, cuidado, que com a força dos seus braços você não vai conseguir tudo sozinho. E ela me falava isso, mas eu não conseguia entender isso por quê. 27 anos, quando eu olhava para a minha trajetória de onde eu tinha vindo, com 27 anos já filho de mãe solteira, minha mãe foi tudo nessa vida. Salgadeira, arrumadeira, passadeira, faxineira, tudo. E quando eu olhava para a minha origem, e eu olhava onde eu estava naquele momento, eu falava, poxa, eu estou bem. Com 27 anos eu comprei uma fazenda. Não muito grande, mas quando eu olhava para a minha situação de onde eu tinha saído, eu estava bem. Tínhamos caminhonete, nós tínhamos 2 carros na garagem, já tinha um volume de gado considerável bom, sempre analisando para o meu ponto de partida, para a minha origem. Então eu achava que eu estava sendo muito autossuficiente. Já era batizado desde os 8 anos de idade, conhecia, mas eu estava muito cheio de mim. E é onde eu quero trazer essa mensagem. Entendi. Né? E aí eu fiz uma sociedade que duraram 3 anos, mas foram um período de choro e ranger de dentes.
né? E certa vez, durante esse período, esse negócio começou a ficar pesado. Eu vendia bem, mas eu investi tudo que eu tinha, com a sociedade, 50% de cada um. Só que o meu 50% ia muito aquém do que meu sócio tinha. Então, chegou num ponto que eu não tinha como mais investir. Nós construímos um capital próprio, compramos caminhões, empilhadeira, tudo que precisava para o nosso negócio fluir. Só que foi tudo a comprar à vista. Quando eu precisava de capital de giro, eu estava descapitalizado. Então eu já não tinha mais dinheiro para injetar, ele já não estava querendo. Ele tinha outros segmentos, era um grande pecuarista, tinha outras empresas, distribuidores de bebida, tudo mais. E o estilo de vida dele não tinha nada a ver com o meu estilo de vida enquanto projeto de vida de família. E certo dia eu fiz uma oração. Senhor, se for para começar tudo de novo porque eu não te ouvi, eu estou disposto a começar de novo. Que poderoso. Eu fiz essa oração no mês de setembro de 2013. Setembro. Quando foi em outubro, foi a mesma coisa, está tirando um ramo de mandioca de um chão seco. Saiu quebrando a raiz tudo. Nós tivemos que começar tudo de novo. Nós perdemos aquilo que a gente já tinha construído nesse período, né? Enquanto casal. Nós perdemos alguns milhares de reais. E nós chegamos ao ponto de ter só água e gelo dentro da geladeira. Meu Deus. Porque eu não ouvi a Deus, eu não consultei. Então, quando eu falo ouvir, não é sobre religiosidade, é sobre direção. Entendi. Né? Então, assim, eu não ouvi a direção de Deus para aquilo que eu queria. Eu estava atendendo o meu coração, a minha vontade. E aí onde quem estiver nos assistindo, todo negócio, tudo que você for fazer, primeiro consulte a Deus. Ouça a Deus, que Deus fala até no silêncio. Se eu tivesse intimidade que eu tenho hoje, eu não teria tomado o caminho que eu tomei. E o impacto na família? O impacto foi muito grande, porque ao mesmo tempo que nós tínhamos fartura, tínhamos, né, liberdade, de uma hora para outra nós começamos a ter escassez. Como eu disse anteriormente, chegou o momento dos meus filhos, os meninos deviam estar com 4 anos na época, e os meninos falavam assim: pai, eu quero iogurte. Não, cara. Pai, eu quero comer. Eu não tinha. E eu tinha que segurar e olhar, eu não tinha condições. Então, assim, nós começamos a passar isso. Então, isso mexeu muito comigo. E a Valéria foi gravemente, né, afetada, porque ela via a situação que a gente estava. A gente já estava fora de casa, embora Anápolis era próximo, mas nós sempre tivemos essa autonomia de nunca levar problema para a família nossa. É um compromisso que eu e ela tínhamos. Quando eu casei, quando eu pedi a mão dela em casamento, eu falei para o meu sogro: eu peço a mão da sua filha em casamento, mas eu nunca vou dar uma condição de vida para ela menos do que aquela que o Senhor deu. Você quer homem, né, cara? Nunca. Então, assim, eu nunca deixei isso aparecer para ninguém. Então, eu sempre honrei, sempre fiz. Chegou ao ponto, eu fui trabalhar numa fazenda, embora eu gosto muito do agronegócio, eu fui trabalhar na fazenda com um tio, meu irmão do meu pai, que eu nem conhecia. Como eu disse no começo, eu não conhecia a família do meu pai. E eu fui trabalhar com um peão. Não desmerecendo um peão, mas eu fui trabalhar com um peão. Não seja um demérito isso, né? Seja um demérito, para não faltar. Ele falou: eu posso te pagar um valor aqui para você me ajudar. Eu vejo que você tem conhecimento, você tem habilidade, eu estou precisando. E eu ia. Eu saía de casa 3 horas da manhã, tinha dia que eu chegava em casa meia-noite, tinha semana que eu rodava 5.000 quilômetros pela fazenda. Tinha dia que não chegava. Tinha dia que eu não chegava. Ficava no trabalho. Ficava no trabalho. Uma fazenda muito produtiva, com plantio de soja, tinha gado, criação de peixe, enfim. Exigia muito. E como ele estava carente de uma pessoa para ajudá-lo também, e foi onde eu entrei, né? Fiquei lá por um período de 2 anos. Só que eu sabia que aquilo não era para mim. Ele falava assim: isso aqui vai ser seu, me ajuda a terminar esse projeto. Eu falei que a única coisa que cai do céu são as bênçãos de Deus. E eu sei que aqui não é o que Deus quer para mim. E aí eu pedi para sair. Foi quando nós viemos para o Tocantins em 2015. Olha. E aí você teve a oportunidade de recomeçar do zero. Então, essa lição de você seguir uma vida
sem o acordo de Deus, sem trazer ele para perto, você aprendeu a lição. Aprendi. E aí você... Poderoso. E esse momento do recomeço foi aqui no Tocantins, então? Aí veio fazer um adendo. Aí veio a segunda parte. Eu tenho duas passagens que falam muito forte comigo. Duas não, três passagens. A primeira, Gênesis 12, quando Deus falou para Abraão sair da terra, né? E para ir para a terra prometida, deixar a parentela. A segunda no livro de Êxodo 33, quando Deus falou com Moisés. Moisés questionou a Deus. Não me faça sair daqui se você não for, sua presença não for comigo. Isso. Então quando eu vim para Tocantins foi da mesma forma. Falei, Senhor, eu tenho família aqui no Tocantins, mas era diferente, eu vinha a passeio. Outra situação é você vir por um novo projeto para começar. E eu vim sozinho primeiro. A Valéria com meus filhos ficaram durante 6 meses lá em Anápolis, eu vim sozinho, só com a mala. Que legal isso que você está colocando, é um divisor de águas, então. Um divisor de águas. E aí nós viemos, a gente falava por telefone. Vim para Palmas. Eu fiquei na casa de uma tia. Quer dizer, não importava para onde estava indo. O que importava agora com quem você estava indo. Eu não importa é com quem vai, é com quem você está indo. Então, para mim, Deus falou comigo que eu poderia vir. Não sabia o que ia acontecer, eu não tinha. Uau. E foi a madrinha dele que viu uma oportunidade num segmento onde ele não tinha experiência nenhuma. Porque hoje eu atuo no segmento de supermercado, já tem há 10 anos. E eu vim para começar. E quando eu cheguei aqui, o empresário que me fez a proposta, ele falou, você não conhece o meu segmento. Eu não posso te pagar o que realmente você merece pela sua bagagem. E eu fiz um desafio para ele. Falei, se em 90 dias eu não der conta do recado, você não precisa me pagar nada dos dias que eu trabalhei. Agora, se eu der conta, eu quero que você dobre o meu salário. Eita. Claro. Sabe, hein? Eu tinha certeza do meu potencial e quem estava comigo, que era Deus. Eu não tinha medo. Uau. Que bom. Então eu vim para cá, fiquei 6 meses. Durante esse período, Valéria estava afastada pelo INSS por uns problemas que ela estava enfrentando. Quando eu cheguei aqui, o INSS suspendeu o vencimento. Oh, meu Deus. Então, assim, um aperto que eu já estava, ele ficou maior. Para eu não deixar minha família numa situação vulnerável, o que eu recebia, eu tirava R$400 para eu passar um mês, o restante do dinheiro eu mandava para ela ficar com meus filhos. Em Anápolis. Em Anápolis. R$400? Muitas vezes ela perguntava para mim, e aí, você jantou hoje? Poxa vida, cara. Conta pra ele como é que foi que a gente... Que eu não aguentava mais a saudade de ficar longe. Como é que foi a questão da moradia? E assim, Deus cuidou tanto da gente. E ela, cara, já tem quase 6 meses, você tá aí. Eu falei, amor, nós tínhamos a nossa casa lá. E aí a gente não sabia. A casa estava uma casa inacabada, estava reformando. E aquela coisa toda. E ela em Anápolis, com os meninos e você em Palmas. E ela pesquisando nas redes sociais, né? Ela procurou pelo OLX, né, amor? Foi. Deixa você falar um pouco, porque senão parece que só eu sou o dono da história. A história é nossa. Não, meu amor, pode falar. Agora ela vai falar. Pode falar. E aí o que aconteceu? Ela achou no OLX uma mulher que estava querendo mudar de Palmas para Anápolis. Eita. Deus, faça isso. Ela colocou o imóvel dela, anunciou para alugar. E aí eu falei assim, eu vou ligar para ela para ver se o imóvel dela serve para nós. Mas não sabia, né? Mas a gente nem sabia que ela estava indo para Anápolis. Termina. E aí eu falava, amor, e ela, Carlos, vai lá, dá uma olhada nesse imóvel, parece que é bacana, acho que atende a gente. Eu falei, amor, tá caro, o vencimento nosso ainda não vai dar conta, vamos segurar um pouco, fiquei mais um pouco, que eu vou tentar ver o que melhora, aquela coisa toda. E nessa conversa com ela, eu neguei. Falei, olha, eu fui lá, não gostei não. Depois ela insistiu de novo. Passou uns 3 meses. 3 meses. Sério? Quando Aí eu ela falei, ligou, vai de novo, vai e ela mais foi, novo. eu conversando com ela, fui lá olhar, olha, eu já vim aqui e tal. E ela pegou e falou assim, olha, por que a senhora quer alugar esse imóvel? Ela falou que eu tô indo embora para Anápolis. Eu falei, eu tô vindo de lá. Aí ela, é mesmo, tal. Eu falei, por que a senhora não? Porque eu fiquei viúva, eu tenho um novo relacionamento, é um ex-amor que eu tenho, que mora lá, e eu tô indo para lá. Eu falei, fala o seguinte, a senhora vai morar onde? Não, eu tô procurando casa. Eu falei, então fala o seguinte, eu tenho uma casa lá. A senhora pede para ele ir lá e verificar. Se a casa servir,
A senhora mora na minha casa, eu moro na sua. A gente não paga aluguel um pro outro. Troca a figura. Deus, que é isso, gente? E deu certo dessa forma. E aí ela foi, gostou, mas o esposo dela, né, o então esposo, nós viemos, o caminhão levou a mudança dela, descarregou, e ela entrou por um portão, na caixa tinha 2 portões, e a nossa mudança saiu pelo outro portão. Meu Deus. Que tal, Renato? É o que eu falo que são os arranjos de Deus. Hoje eu entendo. Na época, nós não conseguimos entender isso. E aí nós viemos. A casa dela era um sobrado, então a parte para nós ia ficar embaixo. E a parte de cima ela dividiu, ela disse que já tinha alugado. Quando nós chegamos na nossa mudança, não cabia na casa. Não cabia. E aí nós ligamos para ela. Falei, ó, não cabe. E tem a parte de cima, tá desocupada. Ah, mas aí é mais caro. Falei, não, vai ser o mesmo valor. Não, ela disse que o inquilino tinha desocupado um dia antes. E ela queria cobrar mais. Falou, não, mas minha casa é melhor do que o que você está me oferecendo. Você está morando num lote de quase 400 metros quadrados. Eu estou morando num terreno aqui que vai dar 200. Você tem conforto aí onde você está. Aí a pessoa desocupou. Nós já tínhamos descarregado o caminhão. Depois de um dia ou 2 dias, para tirar. eu, a Valéria, os meninos e minha mãe. Sua mãe e a minha também estava aí. Não, sei, não, só minha mas mãe. Minha sogra, nós fizemos essa mudança, subindo escada. Meu Deus. Oh, meu Deus. Então assim, não foi fácil. Nós viemos. E aí, durante um período, nós fomos reconstruindo, restituindo, né, com muito trabalho, com muito esforço, com muita humildade. Sempre passei a fazer o que eu não fiz lá atrás, colocando Deus à frente. Amém. E a coisa foi tomando um outro caminho, a gente foi conseguindo respirar. Quando foi no final de 2019, nós já estávamos, né, mudamos em 2015, 2019, estávamos numa condição bem melhor, a gente já estava vendo um horizonte. Que bem. Né, a luz no final do túnel já estava assim, mais próxima. E aí no final de 2019, quando a Valéria tinha voltado a trabalhar também, então a coisa já tomou, a gente já estava assim mais firme nas pernas. Quando foi no final de 2019, a Valéria fazendo seus exames Rotina, né? de rotina, periódico, né, os exames que as mulheres fazem, devem fazer, a Valéria foi diagnosticada. Daí um dos capítulos mais difíceis, né? Foi o câncer de mama, dia 9 de dezembro de 2019. Início da pandemia, né? A gente nem sonhava com a pandemia. E aí, Valéria, como é que foi enfrentar essa luta, né? Contra o câncer? Foi um período doloroso, nós sabemos. E a gente queria deixar agora que você falasse como é que foi toda essa luta pela vida, pela fé e o que te sustentou. O que sustentou você espiritualmente nesse tempo tão difícil. Parece que tudo ia desabar, né? Exatamente isso. Parece que tudo ia desabar e acaba que com o tempo vai desabando mesmo. Por quê? Porque o câncer, inicialmente, ele não é uma doença que te debilita, né? Você sabe que tem e você quer tirar de dentro de você de qualquer forma. E aí, com o tratamento é que a gente vai sabendo que a gente está ficando enfermo, porque o diagnóstico, ele é um peso muito grande, porque vem a dúvida, vou morrer, vou viver, quais serão as sequelas, o que vai acontecer comigo, vai ter metástase, né, não vai, então assim, igual a senhora falou, um ano de pandemia, né, onde foi muito pesado para todo mundo, imagina para quem estava com um diagnóstico desse. Uhum. Então, assim... Saindo de uma luta financeira, né? Sim, e quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi realmente querer iniciar o tratamento no ponto assim, de falar, eu quero que tira isso de mim, eu quero que tira. E mesmo com toda a explicação do médico, ele fala, olha, cada caso é um caso. E o seu caso, como o seu nódulo tá grande, ele precisa diminuir. Então a gente vai ter que fazer um tratamento neoadjuvante, que é você entrar primeiro com a quimioterapia, depois cirurgia e depois a radioterapia. E aí ele foi me explicar todo o protocolo, né? E assim, também houve a dúvida antes, né? Onde eu iria fazer o tratamento, se era aqui em Palmas ou se era em Goiânia.
como realmente a gente estava num período difícil e o Carlos trabalhando e as crianças na escola, eles não poderiam me acompanhar para ficar comigo ali, para dar todo aquele suporte. Então nós decidimos que eu ia para Goiânia. Então foi isso que aconteceu. Fui para Goiânia, iniciei o tratamento lá e é igual eu tô falando, a gente vai ficando doente, porque você não tá sentindo nada te incomoda. Então você começa um tratamento e vai se definhando ao longo dos ciclos que a gente vai passando. Então, assim, foi de superação, mas pelo motivo de novo, ter que ficar longe do esposo e dos filhos, né? Agora era de tudo, né? Do esposo e dos filhos. E eu sempre questionei essa questão, assim, o fato de ser um ano de pandemia e eu estar somente com a minha mãe dentro do apartamento, só né? fazendo um adendo, só para que vocês entendam, nós ficamos distantes porque em Goiânia tinha mais recursos. Sim. Então eu fiquei em Palmas com os meninos, com o objetivo que a cada 15 ou 20 dias nós fizéssemos uma viagem para Goiânia para vê-la. Só que ela iniciou o tratamento em janeiro. Quando foi em março, foi aonde que a pandemia estourou. Como a imunidade dela baixa, por causa das quimioterapias, eu não podia estar indo vê-la. E aí começou os bloqueios. O que tornou pior foi a questão da distância. E aí, de fato, nós ficávamos nos falando somente por videochamada. E nós aqui em Palmas, eu mais os meninos, tendo que trabalhar o dia todo, deixando ele sozinho em casa. Eu saía de casa às 7 horas, chegava em casa às 10, 11 horas da noite. E com os nossos vizinhos que se tornaram os nossos pais espirituais naquela cidade. Nossa, eu fico imaginando a carga emocional de vocês, hein? Principalmente da senhora. Com certeza, porque deixá-los assim realmente foi muito difícil. A Meire, quando ela estava em Brasília, queimada, ali estava eu e ela, eu vim aqui uma vez e aí consegui levar uma foto das crianças. Eu deixava na frente da cama dela para ela ver. Isso ajudou demais. Não tinha celular, smartphone na época. Com certeza, ajudou bastante, porque é o que nos motiva a viver, né? Ver aqueles que a gente ama. Falar assim, eu tenho que voltar. Para cuidar. Então, assim, isso foi a força que a gente tem que buscar, assim, lá no íntimo mesmo. Então, assim, quando eu comecei a fazer o tratamento, não vou dizer que eu não senti, porque quando eu cheguei, ele já me deixou lá em Goiânia no primeiro dia meu de quimioterapia. Então, no primeiro dia de quimioterapia, eu fiquei só. Não tinha ninguém. Ninguém. E aí, quando eu cheguei, já fiquei ali, mandaram eu sentar para tomar aquela porção de coisas, né? Aí, a única coisa que eu pensei na hora foi assim, eu olhava para aquelas bolsas ali, eu falava assim, Senhor, eu não sei nadinha do que tem aí, não sei que droga que é esse negócio aí não, mas eu só sei que eu preciso sair daqui curada. E aí eu falava que cada gota que cair na minha corrente sanguínea, que seja o sangue do Senhor, para me lavar e para me purificar, porque eu preciso sair daqui o mais rápido possível. E o meu ciclo, ele não era de 21 em 21 dias como é normalmente, ele era semanal, porque foi o tipo de ciclo que eu optei por fazer para voltar mais rápido para casa. Então, assim, eu sofri bastante, porque é muita química mesmo. Foi 16 sessões de quimioterapia. Aí depois eu fiz a cirurgia, fui para a mesa de cirurgia para fazer... O câncer aonde? Da mama. Não, mas não foi retirado, né? Então, inicialmente foi um diagnóstico de duplo negativo, né? Que não corresponde a hormônios, né? E aí, o que acontece? Fiz a quimioterapia para esse tipo de tratamento. Quando eu fiz a cirurgia, tem que fazer um novo exame, né, do material. Aí foi para biópsia. Quando foi para biópsia, falou, olha, tem algo errado, porque não está batendo o primeiro diagnóstico com esse. E aí a gente vai ter que refazer esse exame. E aí a gente mandou esse material
para um outro laboratório em São Paulo, e quando chegou de lá, falou que era outro tipo de câncer, que era um triplo negativo. Muito mais agressivo. Muito mais agressivo. E aí, fora as quimioterapias que eu já havia tomado, eu ainda teria que fazer as 30 sessões de radioterapia e, após isso, fazer mais quimioterapia oral. Que foi onde que, assim, eu fiquei desesperada mesmo, porque é muito forte, é muito forte. Então, assim, ao ponto de arrancar as peles mesmo da palma das mãos, dos pés, eu não podia andar, eu não podia fazer nada. Então, assim, as consequências, sequelas, elas são, assim, pra mim, elas foram assim, devastadoras mesmo, porque... Além do psicológico, né? Porque você sempre fica com medo, falar assim, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, né? Qualquer coisa que eu sinto, não que o câncer a gente sente, porque quando sente, acho que já tá assim, quase num terminal, mas qualquer coisa que você fala assim que, meu Deus, isso aqui tá assim, tá inchado, tá não sei o que, aí você acha que é a doença de novo. Então o psicológico da gente é muito forte. Então a gente tem que trabalhar sempre isso, sabe? E em relação também... E com todo aquele clima da pandemia, morte para todo lado, isolamento. Nossa, muito triste o fato de você não poder receber uma visita, né? Porque imunidade baixa, não tinha como mesmo, sabe? Receber a visita. E assim, o que eu E nesse período, para não passar, eu em Palmas. A gente conversando por telefone, por videochamada, e ela falava, Carlos, eu não vou suportar a quimioterapia toda. Não sei se eu vou dar conta. E ela falou pro médico, doutor, pode parar o procedimento, o tratamento, que eu não vou suportar, eu vou morrer. E ela me falava isso. Tinha dia que nós passávamos por telefone, nós ficávamos, às vezes eu chegava no trabalho e eu ficava 5 horas com ela por videochamada. E aí eu fui, quando foi no mês de maio, né, eu pedi desligamento do meu trabalho. Falei, Senhor, eu falei, pode me faltar tudo, mas a minha família não vai faltar. Amém. Eu pedi desligamento. Na época meu patrão, né? Mas você não pode me deixar na mão. Eu falei, posso. O que eu tinha que fazer por vocês, eu já fiz. Agora eu vou cuidar de mim e da minha família. Aí eu pedi desligamento no mês de maio. Eu cheguei em Goiânia no dia do aniversário dela com um bolo de aniversário. Na casa da minha sogra. Glória a Deus. Né? Cheguei com... E aí ela já ia terminar, fazer a última químio, né, amor? Era. E já ia para fazer a cirurgia. Porque eu fiz a cirurgia dia 23 de junho, né? Meu aniversário foi dia 19. Então eu já cheguei, né? E aí foi quando ela chegou, ela espantou, que ela me viu junto com os meninos. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim para cá para a gente terminar aquilo que nós começamos. Nós temos 2 filhos para terminar de criar, nós temos que educar, temos que formar e temos que casar nossos filhos. Esse é o projeto nosso. Poderoso. E assim, Que lição, hein, Carlos? essa questão de falar, né, que eu acho até pesado, né, ouvindo isso hoje, eu falava para ele assim, eu não aguento mais nenhuma sessão, eu não aguento mais, porque a partir da 8ª sessão, eu tinha a sensação de morte mesmo, porque os efeitos eram muito, muito avassalador e começou a atacar meu estômago. E como estava na época da pandemia, eu não conseguia o tratamento com o gastro, porque eles não poderiam fazer nada, nem endoscopia, nada. Eles estavam com medo até de passar remédio, porque eu já estava muito fragilizado. Então, quando foi esse foi da 8ª para frente. Quando foi na 13ª, eu achei realmente que eu ia morrer. Eu achei, porque foi quando nós não tivemos o intervalo da quimioterapia branca para vermelha. Então eu senti uma combustão no meu estômago, assim. Eu falei, gente, tá arrebentando tudo aqui dentro. E eu já não dormia há 1 mês. Então eu estava muito cansada mesmo. E quando eu cheguei a falar isso para ele, eu acho que ele desesperou mesmo, né? Porque ele falou assim, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, é muita dor. E eu não tô dormindo, eu não tô tendo paz para recuperar. E é basicamente isso mesmo, assim. Se tivesse morrido, talvez não ia ter nem velório.
Ia ser enterrada lá como Por estar na Por pandemia. estar na pandemia. por causa da pandemia. Exatamente. Meu Deus, que coisa. E assim, terminou o tratamento em Goiânia, estava desempregado. Nós estávamos vivendo Novamente, né? novamente, Pra- ou seja, eu olhava assim, mas que sina é essa, né? Mas eu preciso falar Fala. uma coisa. Sim. Pelo fato da gente não ter tido nenhuma renda, estava sem recurso mesmo, o pessoal do banco, onde Eu ia eu. falar isso também. Onde eu estava lotada por último, quando eu recebi o diagnóstico, eles fizeram uma vaquinha, um amigo meu, uma rifa. Ele fez uma rifa de uma churrasqueira. Olha, Entre todas as agências que a gente atendia, e assim, deu um montante bom, sabe? Ele rifou, quem ganhou colocou o prêmio de novo. Quem Nossa, ganhou nossa. rifou de novo, sabe? Ai, que E foi o que sustentou a gente Aí no naquele dia do aniversário período. dela, eles ligaram. meu Deus. Valéria, nós estamos aqui, você está aí, nós queríamos te mandar um presente. Qual que é o endereço aí de onde você está? Não, faz o seguinte, nós vamos mandar, aí o Carlos vê e compra. Passa o nome da sua conta. Eles tinham, né? E eles foram mandar um depósito pra gente. Na hora do meu aniversário, ela me ligou. Meu Deus. A minha amiga Cleide Nossa. ligou: Valerinha, Dinheiro bom. dá uma olhadinha na sua conta, Valéria. Vamos ver se seu presente caiu aí. Menina, na hora que eu vi, eu falei assim: meu Deus do céu, que presente é esse? E deu assim pra gente sustentar tudo que a gente estava necessitando mesmo. Foi Quer dizer, provisão. A gente vê literalmente Deus Cuidando, né? cuidando da gente, né? Nós vivemos isso também, Valéria. Enquanto eu estava em Goiânia, eu estava numa clínica no meu período de queimadura também, uma clínica em Goiânia, Dos pícolos. é Instituto Nelson Piccolo lá, de queimaduras. Lá era tipo 10 mil por mês, porque era particular. E a gente não tinha condições. E Deus levantou muitas pessoas em Araguaína Ajudar. para nos ajudar e nada nos faltou. Então a gente vê literalmente Deus nos sustentando, né? É maravilhoso. Fizeram chá para gente. mulheres aqui, né? Fizemos chá beneficente também para mulheres. Nesse chá, quase 100 mulheres se converteram com um vídeo que pediram para eu enviar. Enfim, Deus é maravilhoso, né? Ele se move em nós assim. E Eu acho engraçado que qual que é aquela passagem que fala, né? Quem achou um amigo, achou um tesouro, é isso? Meu amigo Evandro e a Cleide, vou te falar, Deus usou poderosamente, porque eu nunca ganhei nem bingo, nem rifa, nem nada, e Deus usá-los, assim, sério mesmo, eu tenho uma gratidão enorme por eles, assim, porque uma pessoa, sabe, se comover com a gente e falar assim, não, a gente vai te ajudar. Nossa, eu achei fantástico. É Deus Muito se bom. movendo na vida da gente. É, E irmão Carlos, Valéria, assim, hoje, né, porque vocês passaram por experiências difíceis na vida Sim. financeira, né, na vida profissional e também com enfermidade. E hoje a gente vê que Deus tem restituído vocês. E a gente eu literalmente consigo ver isso na vida de vocês. Eu vejo que Deus tem restituído, né, vocês. E hoje os filhos de vocês crescendo, a Valéria curada, vocês estão fortalecidos não só financeiramente, mas acima de tudo fortalecidos no Senhor, né? É isso que eu vejo. E eu sei que quando a gente passa por duras provas, ficam lições valorosas para a vida, que a gente pode abençoar outros. Sim. Com aquilo que nós Sim. recebemos. Né? Você mesmo passou lições aí. Então, a gente quer deixar esse espaço, assim, que mensagem vocês gostariam de deixar para casais, famílias, né, daquilo que vocês viveram e hoje da restauração que vocês estão recebendo de Deus, das experiências com Deus que vocês têm tido, né? E que mensagem vocês gostariam de deixar de esperança para aqueles que estão nos ouvindo?
Fique à vontade. Cada um pode, Como eu disse assim aqui no começo, primeira é ter intimidade com Deus. A gente só consegue ouvir a Deus se nós tivermos intimidade. E intimidade é buscar todos os dias. Não precisa de uma formalidade, né? Mas lá em Mateus 6,6 fala que quando for orar, vai para o seu quarto. Entra no secreto. Entra no secreto. Né? Muitas vezes eu não estava no secreto, eu não ia para o quarto, era no meio do mato, era sozinho dentro de um carro. Tinha dia que eu ia para o Mato Grosso, rodava 3.400 quilômetros, 2 dias, ida e volta, sem dormir. Mas era só eu e Deus, o secreto ali, e a gente conversando. E colocar Deus na direção. Não é sobre religiosidade, é sobre direção. Então, Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Amém. Então, assim, isso é uma lição que eu aprendi e que deixo. Em tudo que a gente for fazer, homens, entregar o caminho. Entregar o Senhor. caminho. Não tem esse orgulho de achar que a gente é autossuficiente. Então, assim, eu vou fazer, eu saio de casa, Senhor, hoje eu vou pro trabalho, tá na hora. Posso ir? Todos os dias. E não tem lugar melhor para eu estar que a minha casa. Todos os dias. Depois das 5 horas, porque 5 horas é um horário que eu sempre estava em casa fazendo café, cuidando dela. Ela não podia fazer nada, ela não tinha força quando nós voltamos para casa. E eu tinha isso. Então hoje é tão forte que quando dá 5 horas para frente eu fico louco para estar em casa, porque eu falo, é hora de eu estar cuidando dela, o lanche da tarde, aquela coisa toda. Então eu sempre tive isso. Que coisa boa. Então assim, ame sua família, é o maior investimento na família. Carlos, Deus faz as coisas perfeitas, né? Porque são 2 filhos com 1 ano e meio mais ou menos de diferença. Ainda bem, né? Porque 2 homens, né? Imagine se fosse um homem ou mulher, ou se fosse 2 mulheres, enfim, no meio de toda essa carga emocional que vocês viveram. Acredito que eles aqui contigo em Palmas, 3 homens, né? Dentro de uma casa. Ou seja, facilitou muita coisa, né? Sim. E eles ficaram com sequelas? Até porque a criação nossa sempre foi assim, lá em casa todo mundo faz de tudo. Né? Coisa boa. Então, você quer saber se o seu futuro marido vai ser um bom marido? Vê a criação, vê como é que ele trata os pais, pai e mãe. Verdade. Os meus filhos sabem fazer praticamente tudo em casa. Muito Um bom. cozinha mais, outro cozinha quase nada, né, amor? Mas assim, trivial ele sabe. sabe lavar, sabe passar, cuida das roupas dele, passa a roupa dele. Fica uma dica aí para solteiras, tá, pessoal? Tá bom? E os nossos filhos, eu tenho orgulho dos meus filhos. Eu não criei filho, eu criei meus amigos. Amém. Amém. Então assim, temos dificuldade? Temos. Não é só. Eles estão na época da rebeldia, querendo, né, alçar voos. A gente sabe, a gente está aqui mostrando, segurando. Mas eu tenho muito a agradecer, sabe? É assim, Glória a Deus. e igual eu estava falando, valorize a família, sabe? E assim, em momento nenhum, quando eu estava no médico, eu cheguei com ela no final do tratamento, ela careca, nada de cabelo, ela não rapou a cabeça, ela deixou cair e ela mesma falou, corta, e ela nunca usou peruca. Não. E eu chegava no hospital e eu passava a mão na careca dela, eu beijava, eu falei, doutor, você quer igual japonesa. Então assim, homens, valorize o que sua esposa é pelo que ela é, não pelo corpo, não pelo bem material. Eu nunca me apeguei a isso. É uma fala que eu falo. Então minha esposa, quando eu olhava para ela, eu olhava ela como ela está aqui hoje. Então assim, eu nunca a abandonei, nunca tive vergonha de andar com ela de mãos dadas. A gente, quando começou a poder sair, eu ainda fazia brincadeiras com ela para animar. Explica melhor a questão da japonesa que você falou aí. Eu chegava na sessão de quimioterapia, eu peguei as 2 últimas, né, as 3 últimas, e eu falava, doutor, isso aqui tá igual japonês, todo mundo é igual, tudo é careca, tudo é igual. E aí o pessoal lá dentro do tratamento ficava todo mundo rindo, que eu ficava brincando pra gente quebrar um pouco, porque fica um ambiente muito, né, muito pesado. Então acho que a gente tem que ter isso, valorizar. É um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus, né? Então eu fui criado sem pai, só com minha mãe, senti falta do que é uma mesa, sentar numa mesa. Sim. Então, quando eu tomei a decisão, mas a Valéria, de nos casarmos, nós desenhamos essa família pra gente. Que bênção. Então, no momento eu pensei em desistir. Não, deixa acontecer não, porque hoje o câncer,
50% dele é psicológico. E os outros 50% medicamentos, são as drogas. Né? E a minha parte eu fiz. Então eu nunca abandonei, nunca pensei em desistir. Muitas vezes a Valéria falou, se quiser arrumar outra pessoa, você pode arrumar. E eu falei, não, meu Deus, porque ela tava tão abalada. Eu falei, eu não sei se eu vou sair daqui. Mas Falei. nós nunca, isso nunca foi uma segunda Você já opção. estava liberando ele. Nós nunca tivemos isso. Mas não quis, não. Né? Glória a Deus. Então, amor, o verdadeiro amor se revela nas horas difíceis, né? As pessoas com acham que certeza. amar é só quando você Né, tá amor? bem. Só quando tem dinheiro, tudo tá fluindo. E apesar de todas as crises que nós já enfrentamos, nos tornou mais fortes, mais unidos. Nós nunca nos abalou a família no sentido assim de pensar em dissolver. Nunca. Meus filhos nunca viram eu gritar com a mãe, nunca viram eu levantar a voz. Eu não aceito eles falarem um tom acima. Eu falei, aqui em casa não, eu não aceito. Que Né, amor? maravilhoso. O apóstolo perguntou em relação às sequelas, acaba que a gente percebe sim algumas sequelas, porque foi um período muito difícil para eles, né? Eles estavam na adolescência, né? Isso. Então, exatamente. Então, quando eles passaram também 2 anos sem ir para a escola, só online, foi 2 anos? 2 anos. Aí a gente sentiu algumas coisas até no retorno deles na escola, pela tamanha fragilidade, porque já vinha com problemas, né, com a mãe, né, doente e tal. E eu percebi que eles estavam assim meio fora do ninho mesmo, quando eles voltaram para a escola, sabe? E assim, é crucial a mãe e o pai acompanhar nessa idade de 13, 14 anos, porque... Uma fase de conflitos, de né? conflitos, exatamente. Então, assim, eu percebi que realmente afetou de alguma forma, fragilizou eles bastante, mas que estão superando, né? Porque ninguém está imune também, né? Sim. Todo mundo está, né? Disposto não, tá, como é que fala? Vulnerável, né? Vulnerável. E qual a mensagem que a senhora passaria para as pessoas nesse momento de que você não vê saída, quando tudo está desabando? E qual a mensagem que você passaria para essas mulheres que se encontravam nessa situação que a senhora se encontrou? Então, para as mulheres que realmente passaram por esse momento, às vezes não só com o esposo, com seus familiares, né, mas que tiveram que passar essa difícil fase, assim, sozinha, né, porque eu tive vários casos no hospital que não tinha família, que estava sozinha, que não tinha ninguém para acompanhar. Então, assim, eu sempre falava para elas, né, que o que motivava elas a viver. E elas falavam assim para mim que ela tinha muito sonho, porque tinha pessoas lá de 27, 28 anos que queria ainda se casar, que queria se formar, que queria, né, desbravar o mundo. Então, assim, para quem passa para esse problema, tem que ter um motivador para você sair desse lugar. Então, assim, o meu motivador foi a minha família, porque eu tenho o sonho de ver meus filhos formando, se casando. Então, assim, a força que a gente tem que buscar são os motivos que a gente, né, que a gente, os objetivos e tudo. Então, eu acho que é isso que faz a gente sair. E para essas que estão hoje aqui curadas e que têm problemas ainda, tá? Porque a questão emocional é muito forte pelo fato de você saber que você foi acometido de uma doença grave, que você só fica de alta 10 anos, né? Toma medicação ainda. Então, a gente tem que ter um psicológico forte, tem que ter um cuidado forte. O câncer está também. sarado? Então, eu só vou receber alta com 10 anos, né? Então, ele fala que tá dentro da normalidade, sem nenhum foco, né? Ok. Uma Amém. coisa que você sempre falou, né, amor? O deserto que você passou não era morada, né? É, Você não usou era essa não. expressão. Eu falei, esse deserto não é morada, não é aqui no meu Sim. lugar, né, amor?
E mais uma mensagem em relação à fé, que a pessoa realmente ela tem que, sabe, se dispor mesmo, se humilhar mesmo para Deus e pedir a misericórdia dele para que a gente possa continuar vivendo, né, segundo a vontade dele, porque é uma coisa que eu não quero deixar de falar, porque nesses 9 meses que eu fiquei ali dentro do quarto, que às vezes eu não queria nem falar com a minha mãe que eu estava muito doente, e eu falava, não, eu vou ficar ali quietinha, e eu pensava assim, se eu morrer, eu vou morrer aqui, ela não vai nem saber. Era isso que eu pensava, mas eu falava, mãe, fica aí na sala que eu vou ficar ali, eu vou tentar dormir. Eu não dormia de jeito nenhum. E nesse não dormir, eu só conversava com Deus o tempo todo. E até relatei várias vezes que de frente à cama onde eu ficava, tinha um guarda-roupa. E nesse guarda-roupa eu sempre via a imagem de Jesus sempre de costa. E eu achei tão interessante porque um dos primeiros contatos que eu tive com o apóstolo, eu ficava me questionando por que eu só via Jesus de costa? Por que eu só via Jesus de costa? E ele me explicou, né, que quando a gente vê Jesus de costa, é para que ele está chamando, né? É um siga-me, né? Para você, porque quando você vai atrás, né, você está seguindo alguém. Então, eu acredito que esse era o chamado, né? É a palavra que seu marido usou no início, a direção, né? A direção. Então, eu achei muito interessante isso e carrego isso para minha vida agora. Poxa vida, Carlos e Valéria, que testemunho poderoso de vocês. Chorei aqui várias vezes, me fez voltar lá atrás, né? Pensando na gente, né? Passamos por algumas coisas parecidas aí. A história de vocês nos lembra que Deus ele não desperdiça nenhuma dor. Não é verdade? Que cada lágrima se transforma numa semente de restauração. É o que eu pude ver aqui hoje, né? Então, que a vida de vocês continue sendo um farol, amém. Carlos, aonde você estiver. Amém. Que testemunho maravilhoso você deu de um homem, de um marido, de um pai, de ter largado tudo para cuidar da sua esposa. Nossa, essa atitude, né? Enquanto que nós estamos vendo hoje muitos homens que estão largando as esposas por conta de tudo. Fé também, né? E larga mesmo, gente. Então isso para mim é uma das maiores lições aqui de um homem, né? E a senhora, pela sua resiliência, por mais que tenha tentado às vezes desistir, a Mary também passou por isso, Jó, muitos passaram, mas estava lá, né? Firme no propósito de Deus. Então assim, para muitas famílias que hoje estão passando por provações, obrigado por abrir o coração de vocês, a vida de vocês aqui no Foxcast. Muito obrigado mesmo, né? E a você que nos acompanhou nesse episódio, se essa história falou com você, vai lá, compartilhe, tá bom? Compartilhe com alguém, mande para um grupo, mande para alguém. Alguém que está vivendo, isso, né, pode ser que situação. Alguém lá do outro lado, né, precisa ouvir que ainda há esperança, né? Amém. Porque Deus é especialista em recomeços. E milagres. Eu quero deixar as considerações finais para vocês fazerem, inclusive meu amorzinho também, para a gente poder terminar. Nós agradecemos, né, pelo espaço que nos foi aberto, longe da gente nos vitimizar com as nossas dificuldades. Sim. Eu queria só externar o quanto Deus é fiel. Amém. O quanto Deus nos honra a partir do momento que a gente renuncia o próprio eu, o orgulho. Amém. É o que a gente vem aprendendo e Deus nos dá a direção. Amém. Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu também quero agradecer pelo espaço, obrigado pelo convite. Espero que muitas pessoas que estão passando por esse problema de dificuldade realmente assim, de saúde, que você busque realmente essa força em algum lugar para você sair, né, desse período de enfermidade. Espero que Jesus te abençoe. Amém. Amém. Meu amor. Eu estou muito feliz em ter ouvido o testemunho de vocês. Suas atitudes, irmão Carlos, foram extraordinárias. É de realmente um homem de Deus, né, amor? Que homens sejam alcançados com esse testemunho. Amém.
de fé, de hombridade, né? E também com o testemunho da Valéria, de ter permanecido firme, independente das dores, aflições, angústias, medos. Mas que você que está aí também nos ouvindo, que porventura esteja passando por um problema parecido, que você lembre que há um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos e sonhamos. Eu também passei por duras provas e experimentei esse Deus que é poderoso para fazer. Eu profetizo que você também receberá cura e superação em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Estamos finalizando mais esse episódio. E que episódio, hein? Eu peço ao Senhor e aos nossos patrocinadores que não deixe isso morrer. Amém. São histórias como essa que leva o nome do Senhor. Verdade. Que valorizamos as obras do Senhor. Os problemas são os mesmos, só muda de endereço, só que as atitudes são diferentes. Nós estamos diante de um casal, de uma família. Transmito meu abraço aos 2 garotos, aos 2 homens, Sim. aos 2 homens de Deus, e a vocês 2, que a palavra-chave é resiliência. E a gente pôde ver que a restituição, Deus reconstrói do zero, né? Então, o primeiro momento do testemunho de vocês aparentemente tinham tudo, mas não tinham nada. E literalmente ficaram sem nada. Sem nada. Sim. E aí depois que vocês viraram a chave, colocando Deus na frente, vocês passaram a ter tudo. Tudo que eu digo, Deus. Sim, Ele é tudo. Ele é tudo. E aí vem as provações. E vocês superaram. Estão superando todas elas. Em nome de Jesus. E não terminou ainda essa história. Amém. Ela continua. Amém. Porque o avião decola no final da pista. E o melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Amém. Recebemos. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Visão Transporte, a MC Transporte, Marco Construtora, Empreendimento em Marabá, Aranet Telecom, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, Renovar Recapage, a Lanchonete Votuca, Paulinho Motos, Império Tratores e agora, por último, a criadora do ITCD Fácil, Avareto Tecnologia. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo Foxcast. Lá.